Bom, então, doutora, eu vou começar perguntando sobre a modulação hormonal, a diferença da modulação para a reposição, qual é a diferença, e depois os benefícios, né, no rejuvenescimento. Sim. A diferença entre ambos, né, tanto o sintético quanto o bioidêntico, né, é gigantesca, né? Na verdade, assim, os hormônios sintéticos que existem no mercado há muitos anos, né, eles nem são considerados hormônios, são progestágenos, né? Na verdade, são sintéticos por conta de que o laboratório fabrica, né, quimicamente uma substância semelhante, com ação semelhante aos nossos hormônios, e que esses vão, como uma ação parecida com o hormônio, se adequar e se ligar aos receptores, e, que sempre expliquei, entre uma chavinha e a fechadura, vai fazer com que essas células de todos os nossos tecidos, seja pele, cabelo, unha, todos os anexos, ovários, tudo no nosso corpo, até o cérebro, fique quimicamente adequado para o funcionamento. Agora, doutora, a diferença do bioidêntico... eu ia perguntar daquela questão da égua prenha, se isso realmente é verdade, se é mito. Sim, muita verdade, né? Os laboratórios compram a urina da égua grávida e sintetiza o hormônio para o uso humano. Já o bioidêntico, como eu já disse, é muito diferente, né? Ele é derivado de uma planta da Índia, e que essa planta ela tem uma composição química hormonal muito parecida com os nossos hormônios. Ela só tem apenas um radical pequenininho que é diferente. O resto é tudo muito parecido. Por isso que chama-se bioidêntico, que também faz o mesmo papel, vai se adequar aos receptores teciduais e fazer com que, porque os hormônios eles são mensageiros, né? Que esses hormônios corram pela circulação, se adequem a todos os receptores teciduais e faça parte dele, né? Que é a ação hormonal. A diferença de usar o hormônio obtido da égua grávida para o hormônio que vem da planta, qual seria a diferença para a paciente? Muita diferença, né? Primeiro que o hormônio sintético, que esse que se compra na farmácia, você usa ele de forma oral, né? A maioria das vezes é via oral. Tem que passar pelo metabolismo hepático, quimicamente ser processado, para ir cair na circulação, para ir para os receptores, ele tem um outro percurso. Já o hormônio bidêntico, hoje tem chips também, né? Chipzinhos teciduais. Mas em creminho, que a gente mais usa, né? Esse hormônio passa assim na pele, ele vai ter uma penetrância, vai cair direto na circulação e vai diretamente aos receptores teciduais, né? Sim. Doutora, fizeram uma pergunta aqui, eu acho que é mais técnica. Ela perguntou para você, doutora. Doutora, comprei esse hormônio para a pele e tive alergia, não sabia que isso poderia acontecer. Pode. Provavelmente, o que deu alergia em você não é, Rosana. Não é o hormônio, né? É a não é o matéria-prima. hormônio. É o veículo, É isso né? mesmo. Então, de repente, o veículo não se adequou ao seu tipo de pele, algum conservante do veículo. Isso Para o mesmo. hormônio entrar, às vezes tem solventes que fazem o hormônio penetrar. Então, foi isso que deu alergia, não é o hormônio. O que eu sempre, quando eu né, faço as consultas, eu sempre explico isso para o paciente, né? Que a composição química, ela é fundamental. Né? Que seja em nanotecnologia, hoje é muito melhor, porque quebra em micropartículas, né? Quanto menor partícula, mais tem penetrância, né? Na pele, nos tecidos, e mais se acopla a receptores. Então, a elaboração química do produto, ela é fundamental, como qualquer outro medicamento, né? Sim. E no caso, doutora, está te atrapalhando esses comentários no seu rosto? Eu vou tentar tirar. Pode tirar se quiser, não tem problema. Deixa eu pedir pro... Mas não está me importunando, não, viu? Não, porque estou te vendo bem. Tá tudo no rosto. Deixa só um instantinho, doutora. A gente está aqui, hoje, hein, doutora? Vem aqui. Vou pedir a ajuda para os universitários. Estão conspirando contra, tá?
Eu acho que tá, viu? Mas eu vou. Peraí, ele vai me ajudar aqui, doutora. Não tem Peraí. problema. Para mim não está atrapalhando, não, viu? Só assim para você. É porque tem um jeito que vão entrando as perguntas, eu É, vou vendo, mas nesse. Ah, tá aqui. Desativar perguntas? Comenta a pergunta. Ah, mas desativar comentar. Bom, É isso? a gente abre para pergunta daqui a pouco, pode ser, tá? doutora? Não, sem problema. Você que comanda. Imagina. Você é a Não, então a mulher do gente vai comando. conversando e no Isso, final a gente abre para perguntas. isso. Ah, doutora, então, eu gostaria que a doutora explicasse para as seguidoras quais são os benefícios da reposição hormonal bioidêntica, porque a gente sabe que a reposição hormonal tradicional, que é aquela que vem da égua prenha, causa muitos problemas, inclusive o risco, me perguntam muito, o risco de câncer, Sim, né? para mim também perguntam muito. Ô, Lissandra, na verdade a gente nem fala em reposição, a gente, nesse termo de bioidêntico, a gente fala sobre modulação hormonal, né? Essa é a palavra melhor, porque na verdade você vai modular, você vai adequar aquilo que o teu corpo está acostumado e que ele precisa, né? Que é o natural. Sumiu o som. Agora apareceu. Então, os benefícios são inúmeros, porque quando a mulher, né, até o homem também, né, entra na fase de climatério, né, fizeram um estudo que o climatério vai dos 35 aos Parou o som de novo. 30 anos, né, de sofrimento de mudança hormonal, né, todas as sintomatologias, os incômodos. Então, os benefícios, eu falo por mim porque eu uso, né, são inúmeros, porque quando você adequa seus hormônios e que eles são mais ou menos né, que se torne sincronizado ao seu organismo, né, e de forma natural, você passa por uma fase muito tranquila. Então, os benefícios, desde uma melhor hidratação da pele, né, porque o hormônio, quando ele se acopla aos receptores teciduais, o principal papel dele, ele abre a porta, né, da célula. Primeira coisa que ele faz é pôr água dentro dessa célula, de qualquer tecido, seja da pele, do corpo, pele do rosto, de tudo, até dos olhos, sabia? Quanto mais Nossa, que interessante. quanto mais Porque a hidratada a gente pele, percebe que a gente vai realmente murchando, né, doutora? É tal sim, da uva passa, né? até na oftalmologia, né, os oftalmos sempre observam que a mulher, quando está na menopausa, ela começa a ter ressecamento nos olhos, menos lágrima, os olhos vão Isso, ficando irritados, vão perdendo até o brilho. Você já percebeu isso? sim. O olho com o tempo perde brilho. Na Olha, odontologia, né, a gengiva, né, que deixa de ser hidratada, ela vai ressecando e ela vai fazendo o quê? Retração gengival, né? Hoje é um dos grandes problemas de dente, né? Que você perde dente por retração gengival, né? Porque é a gengiva que segura o dente, que protege, sim, né? Isso, então, é um outro benefício quando você repõe. A né? A gente nível ginecológico, né, os ressecamentos vaginais que causam dor, né, a gente chama isso de dispareunia, né, que é a dor na relação sexual, a perda da libido, até o cérebro, né? Você vê a tireoide, né, que é uma glândula importante no nosso metabolismo, ela trabalha em conjunto, em sincronia com o hormônio estrogênio. Tanto que é muito frequente aumentar o nível de hipotireoidismo na menopausa, por falência hormonal da gente, né? Então, o que eu estou pensando agora, né, doutora? Eu já sabia disso, mas assim, não sabia que era tão grande. Uma simples reposição hormonal, ela pode ajudar muito em muitos aspectos, né? Eu não Sim, sabia do ressecamento dos olhos e sim, assim, a gente sabe que existe essa queixa tanto para mulheres quanto para os homens. Eu fiquei idoso, tem que usar colírio todo dia, tem que usar colírio. E eu sim, lembro muito bem do meu pai usando colírio. E a falta de brilho nos olhos. Então, quer dizer, isso a mesmo. falta de hormônio, olha até onde vai a É, falta de um hormônio. sim, ele diminui o turgor, né? Quando você tem baixa hormonal, você perde o turgor dos tecidos. Por exemplo, pele, não sei se você já reparou, a pele, ela começa a ficar cracoladinha, quebradiça, Fica. partidinha, parece perninha de galinha.
ela vai ficando seca, né? Pela própria, que a pele do nosso corpo é o nosso maior órgão. Então, Sim, é a parte que mais sofre com a baixa dessa hidratação hormonal. Então, o sim. hormônio é vida, não tem jeito. Envelhecer, a gente, eu nem falo a frase, né? Que a gente perde hormônios, a gente envelhece. Não que a gente envelhece e perde hormônios. Né? Uma coisa é consequência da outra. Então, lógico, a Sim, gente vai envelhecer cronologicamente, óbvio. Mas você pode envelhecer com grande qualidade, né? Com uma pele boa, com um emocional bem, porque a baixa de hormônio também leva à depressão, né? E não é sim. depressão, é depressão bioquímica cerebral mesmo, devido à baixa dos neurotransmissores cerebrais, como serotonina, dopamina. É todo um conjunto, né, Alessandra? É um terror. É complicado. É um terror. Eu acho bem complicado mesmo. Doutora, essa questão aí da pele, aliás, eu só vou fazer um comentário. Semana passada, uma seguidora falou que ela queria usar a mesma receita da amiga dela e que elas tinham a mesma idade. Não tem Eu queria nada a que a ver com doutora idade, né? explicasse, eu queria que a É. doutora explicasse essa diferença, porque eu percebo que as pessoas querem muito fazer essa modulação hormonal, só que tem essa questão delas quererem usar o que a amiga usa. Sim. Não é uma fórmula para bolo, né? Cada paciente tem a sua necessidade. A diferença do hormônio bidente, quando a gente trabalha, é uma condição sine qua non, é que você saiba, você profissional, equalizar as dosagens. Então, o histórico do paciente, a queixa clínica, o exame laboratorial, é todo um conjunto. Você não faz um hormônio a esmo. Tipo assim, vou pôr isso, vou pôr... Não. Você tem que fazer embasamento, né? Por isso que o profissional, ele estuda para isso, né? Porque, por exemplo, você vender, você, né, prescrever e a farmácia vender um hormônio pronto é uma coisa. Você vai lá na farmácia e compra um hormônio que já está pronto, que a indústria farmacêutica fez, embalou e pôs para vender. Nós, nessa área, não. Cada paciente tem a sua dosagem, você tem que equalizar se você põe só mais estrogênio, se põe mais progesterona, se precisa de testosterona. Então, a queixa clínica é fundamental, mas sim também aliada à questão laboratorial, entendeu? Não tem uma fórmula igual para todo mundo, não existe isso, né? Sim, Eu falo que, eu costumo fazer uma analogia, sabe? Que o hormônio que você compra na farmácia seria como se fosse um horóscopo de jornal, é um para todo mundo. O hormônio bidêntico, não, ele é um mapa astral, ele é específico para a sua natureza, para a sua necessidade, para a sua queixa clínica. Né? E aí, à medida que a gente, né, médico, vai acompanhando esse paciente, que a gente chega naquela dose adequada, a pessoa vai usar aquilo por um bom tempo naquela dose. Mas com o tempo, você tem que novamente dosar e equalizar, porque a gente muda, o corpo muda. Então, você tem que estar sempre acompanhando, não é uma coisa que você faz, usa e acabou e vai ficar 500 anos usando. Não é assim também, né? doutora, e na sua prática, a doutora percebe que as pacientes mais antigas, o tempo vai passando e essa reposição vai aumentando de miligramagem ou não? Não Ou está... necessariamente, não necessariamente. Olha, Alessandra, há uma coisa muito importante, né? Uma coisa é você pegar uma paciente já definitivamente menopausada, né? Então, ela já não tem mais menstruação há anos, já há 4, 5 anos não menstrua, faz um ultrassom, não há mais a presença dos ovários no ultrassom, você não vê mais os ovários, quer dizer, esses ovários atrofiaram. Então, obviamente, ela não produz mais nada, nem o nível hormonal. Muitas vezes, às vezes, a própria suprarrenal acaba que dando uma compensadinha quando ela produz o DHEA, que é nosso hormônio mãe. Mas isso não é uma verdade para todos. A paciente, e aí há uma diferença. Vem uma paciente, por exemplo, que ela está em climatério, ela está tendo disfunção hormonal, mas ela às vezes não tem tantas queixas da baixa hormonal como tem uma mulher menopausada definitivamente. O que se faz hoje, né? Em todos os cursos, congressos, fala assim, que quando a sua paciente está em climatério, que ela já começa a ter alguma sintomatologia referente à baixa hormonal, que nós médicos não devemos perder a possibilidade
de manter esse tratamento de forma adequada para não perder essa janela aberta, que eles falam, é uma janela hormonal aberta. Quanto mais cedo você equalizar o hormônio da paciente, ela passa muito melhor pelo climatério, ela vai chegar muito melhor e sem sintoma à menopausa, entendeu? Interessante. E assim, doutora, uma jovem, não jovem de 20 anos, eu sei, mas uma mulher de 30, 35 já pode começar Sim, se ela já começar a ter irregularidade hormonal, sim. Olha, por exemplo, eu tenho como exemplo lá na clínica uma paciente minha que ela é jovem, tem 42 anos, e ela começou a ter muita hemorragia. E o profissional que cuidava dela não acertava. Eu disse para ela, você está com insuficiência ovariana, né? Os seus ovários já não estão conseguindo mais trabalhar de acordo. Aí, mesmo ela ainda jovem, e menstruando, e mesmo em volume, o que eu fiz? Eu fiz hormônio bidêntico. Olha, acabou o problema dela. E ela está usando desde então, isso já faz mais de um ano. interessante. Né? E ela estava com sintomas de depressão, não tem mais. Então, cada caso é um caso. Você não tem como você generalizar, né? Por isso que, assim, o benefício que você tem que dar à paciente é aquela paciente, você acompanhando ela de forma adequada, tá? Hoje em dia, né, as pessoas, elas estão mais bem informadas e elas querem melhorar, né? A aparência também, não só os sintomas, né? Então, hoje, não adianta você, por exemplo, estar com uma pele horrível, desidratada, enrugada, e você querer fazer uma plástica. A plástica ou preenchimento não vai mudar a qualidade da sua pele. É verdade. O que eu vejo assim, o hormônio, ele trata de dentro para fora. Né? Uma pele, quanto melhor essa pele, mesmo que você faça qualquer outro procedimento estético, seja, né, um ácido hialurônico, um preenchedor, seja um botox, seja, hoje tem esses outros tratamentos que você melhora o turgor, né, com vários tipos de, ou mesmo até as partes da clínica estética, eles usam vários tipos de aparelho. Se a pele ela tiver em boa condição, a resposta ao tratamento estético é muito melhor, né? Cabelo é a mesma coisa, né? O que acontece? O cabelo com a baixa hormonal, ele vai ficando, não sei se você já reparou, ele vai ficando quebradiço, espetado. Sim, né? Então, é baixa hormonal. Tá? Então, tem que dosar os hormônios, tem que dosar a testosterona, tem que perceber se a testosterona não está aromatizando, que é a conversão dela em dihidrotestosterona. Tudo é o profissional que tem que avaliar isso para dar a resposta do benefício ao paciente, né? Mas cada caso é um caso. Falando na testosterona, né? Já faz um tempo, mas fomos visitar uma médica para apresentar para ela, né, a testosterona e me causou surpresa porque ela falou que não era hormônio de mulher. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas pessoas, mulheres, que não são da área de saúde, questionam, mas como assim usar testosterona se eu não sou homem? Nossa, é um absurdo isso. Um absurdo. Eu já tive pacientes com queixa de libido que eu dosei testosterona e estava indetectável. Testosterona é muito importante, ela faz parte do nosso equilíbrio hormonal. Ela não é ela é um hormônio, é um esteroide, como é um esteroide, estrogênio e progesterona, né? Que são esteroides, são substâncias à base de gordura, né? Que a base é o colesterol. Por isso que quando a mulher entra em menopausa e os ovários entram em falência, o que acontece? É muito comum o colesterol aumentar muito. E às vezes a paciente fala assim, mas doutora, eu faço exercício, eu faço dieta, eu não como gordura, não como carboidrato, por que está subindo? Porque esse colesterol que era aproveitado para fazer hormônio, não é mais, porque você não está mais fabricando. Então ele fica sobrando. Né? Então, tanto estrogênio quanto progesterona, quanto a testosterona são nossos hormônios. É óbvio que a gente produz muito menos quantia de testosterona do que o homem. Assim como o homem produz estrogênio e progesterona como a mulher. Só que em muito menor proporção. Então, por quê? Por que fabrica? Porque esses hormônios são importantes. Né? Para o homem, em menor quantidade, o hormônio feminino, e muito melhor em maior quantidade, o masculino, e o contrário para a mulher, né? Mulher, muito maior os hormônios femininos e muito menos
o hormônio masculino, mas é fundamental. E você melhora muito o paciente quando você dá testosterona, melhora a disposição, melhora a massa magra, melhora o turgor também, melhora o raciocínio. Você se torna outra. Eu uso, né, lógico, bem observado, que você, quando você começa a usar, tem que acompanhar, depois você tem que passar a dosagem, tudo tem Sim. acompanhamento, não é uma coisa que você, melhorei, vou continuar usando assim a Não, isca. Não. necessita, né, doutora? Necessita mesmo. Eu vejo porque a doutora me acompanha e Sim, existe a necessidade do acompanhamento. sim, Isso sim. é para sempre, né, doutora? Sim, É para exatamente. sempre, né? Doutora, só queria falar, antes de abrir para as perguntas, eu queria comentar, que a doutora comentasse de usar um pouquinho de hormônio nos cremes faciais, Ah, só por função tópica. isso é super interessante, muito interessante. Como eu falei, né, os hormônios, eles trabalham de dentro para fora. Mas, se você também ajudar a sua pele, né, porque a pele, ela tem a camada externa, que é a epiderme, né, depois vem a derme superficial e a derme profunda, né? Então, o creme, quanto mais permeação, o creme tópico que você vai usar a nível facial, né, além da hidratação, ele vai fazer o quê? Quando você põe um pouquinho de hormôniozinho nesse creminho, ele vai fazer com que mais rapidamente a sua pele haverá mais absorção, né, de água, vai melhorar o turgor, a hidratação, a qualidade da pele, diminuir os vincos, as ruguinhas fininhas, entendeu? Então, é muito benefício, muito. E hoje está se usando muito, viu, Alessandra? Em produtos Ah, tópicos, claro que tem que ter uma quantia certa, né? Obviamente, não se sim, usa isso. sim. Inclusive, eu estou fazendo para uma paciente de São Paulo e ela percebeu muita diferença na pele dela. Pescoço, colo. Sim, porque assim, a hidratação é extremamente importante mesmo. Só que quando você hidrata, faz a reposição hormonal e no seu creme coloca um pouquinho de hormônio para usar nível tópico, dá muita. Parece que a Muito. hidratação fica otimizada, Exatamente, exatamente. né? Agora, devíamos achar uma possibilidade um dia de a gente usar nas mucosas labial, né? Sim. Melhorar volume labial, hidratação, quem sabe, né? A gente consegue. Você que é a farmacêutica aí, que você é top também, que você sabe um montão de coisa, você vive estudando, vê se você elabora. Até eu também queria usar, tá? Né? Tá Melhorar bom. o volume, porque com a idade você tende né? E principalmente Diminuir. se você não fizer reposição hormonal, isso é muito comum na menopausa, os lábios, eles vão murchando, Licena. Ele cai, Sim, né? Tanto é sim, que cai que você perde o filtro labial e aqui o arco do cupido, que é esse biquinho do lábio. sim. Né? O lábio vai evertendo, ele vai entrando, passa batom, vai ficando batom no dente. Então, olha, seria muito interessante se fabricassem um hidratante, pelo menos a gente usar à noite, com um pouquinho de hormônio no lábio, olha, eu acho que, Doutora, dá para fazer. então, mas vamos fazer uma Dá para fazer. observação importante. Se você hidrata muito a sua vagina com hormônio, por que não pode ser o lábio? Porque o lábio é mucosa como a vagina. Sim. E vou te falar uma coisa. Semana que vem eu vou te levar eu vou levar, porque dá para fazer. E Então, eu só não podemos tinha estudar. pensado nisso, porque a base para o batom eu já tenho. Ah Só lá, tem que vincular o hormônio e acabou. e põe um hidratantezinho, pronto. Ah, vai ficar É só maravilhoso. colocar, é só colocar uma cera vegetal, doutora Márcia, e Então, veicular o hormônio então, da que a gente maneira pudesse, certa, pelo com a menos usar à noite, né? farmacotécnica certa, e Tipo, passa antes de dormir e acabou. isso, que Dá tempo nem de colocar um saborzinho, um cheirinho. isso, seria maravilhoso, viu? Eu seria adepta. Eu vou fazer e vou te levar semana que vem, Eu doutora. vou testar, tá bom? Ver se eu aprovo. Tá tá bom. Né? A última coisa, doutora. Mesmo usando topicamente, precisa de receita médica. Sim, a Porque às vigilância vezes, sanitária exige, né? Quando o porque às hormônio vezes, exige. e Tem que nem é ter. bom ficar usando por conta própria, né, doutora? Não, mas é uma exigência mesmo, né? Tem que ter a prescrição do médico por causa de percentual, né? Isso é muito Sim. importante. Né? Porque se Sim. você for fazer a ESMO, começa a pôr dose exagerada, é um perigo também, né? Não, Tudo tem uma dose certa, né? verdade, verdade.
Doutora, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Oi. Espera só um minutinho. Eu tô te ouvindo. Não, mas eu errei o botão. Espera aí, doutora. Tá. Então, Licendra, não sou só eu, então, hein? Pronto, ativei, doutora. Ativei não, ativaram para mim, doutora. Então vai lendo para mim que eu respondo. Bom, meninas, vocês podem começar a fazer perguntas. A doutora Márcia está aqui à disposição. Me ajuda de novo, Renan. Aqui. Olha, perguntaram, doutora. A reposição hormonal se dá. Peraí. Opa. Ai, doutora, olha, hoje eu vou te falar. Não está num bom dia hoje. Perguntaram qual é a sua especialização. Se você é ginecologista. A minha área é endocrinologia. Tenho pós em medicina ortomolecular, onde eu aprendi as bases da modulação hormonal. Faço muitos cursos nessa área de hormonologia, o que hoje fala, né? Em congressos, mas a base mesmo é a área da endocrinologia. Mas o endocrinologista, ele mexe com hormônios, né? Então, minhas pacientes que me procuram para modulação hormonal, eu falo, gente, eu não sou ginecologista, você continua né, com o seu ginecologista. Elas falam, mas eles não trabalham nessa área. Eu falei, mas você precisa fazer seus exames ginecológicos, né? Com esse acompanhamento, sim, né? Porque às vezes tem muito ginecologista que não trabalha nessa área da modulação, né? Sim. Doutora, perguntaram aqui, olha, usei testosterona 3% na pele e comecei a ficar com espinha no rosto. Aí precisa ver a dose, né? Já aconteceu de eu fazer alguma dose para uma paciente que às vezes deu dor no mamilo, aumenta a secreção da oleosidade da pele e a acne, né? Mas ela falou 3%, doutora. 3%. Às vezes mas às vezes o percentual aí precisa ver a base química também, né, Licendra? Né? Qual foi a base que foi usada, né? Como você falou, às vezes o aditivo que tem ali também é outro fator que vai colaborar com isso, né? Sim. Olha, para todas as minhas pacientes que atualmente uso, inclusive eu nunca tive problema de acne nenhuma. Precisa ver onde está fazendo o produto e às vezes tem que diminuir um pouco a dose, né? Ou espaçar, ou espaçar também o uso. O que eu vejo que pode gerar alguma confusão, eu acho bom nós falarmos sobre isso, é que existem mulheres que são atletas que não usam só a testosterona como modulação. Usam o hormônio para hipertrofia e aí é diferente. Eu sobrecarrega o fígado da pessoa, né? E outras coisas. Eu conheci uma moça, inclusive ela era atleta, mas ela tomava muito hormônio masculino para ter massa muscular. Ela estava já sem cabelo aqui, com problemas sérios. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa, né, a testosterona em dose elevada e muito tempo faz a aromatização, que transforma em dehidrotestosterona. E aí você começa a perder cabelo. E ela tinha muita acne também, doutora. Exatamente. Então, precisa ver se esse fator dela é só isolado, ela só está usando o hormôniozinho, ou de repente está tendo o uso de alguma outra medicação, né? O que eu acho que as pessoas precisam entender é que existe a modulação, a reposição e existe também o uso exagerado que a gente sabe que acontece. Mas o que ela usou era testosterona bioidêntica ou a testosterona, né, sintética? Doutora, ela não falou, mas pelo meu conhecimento, ela estava usando muitas outras coisas, além da testosterona. Porque era muito pouco cabelo aqui, ela estava ficando realmente careca. E o detalhe, as pessoas viciam nesses hormônios, vamos dizer assim, mais pesados. Porque eles são dose dependentes, né? Se você parar, você perde tudo que conquistou. Então, a pessoa ela usa ad eternamente. Sim.
Esse é um sim. problema sério. E aí vem de presente todos os efeitos colaterais que não Sim, ocorrem, que sim. não ocorrem quando a gente tem uma modulação hormonal. Não, não, porque não dá nem para comparar, né? O bioidêntico, esses todos que se usam aí são todos sintéticos. Tem processa no fígado, a química, diferente do bioidêntico. O bioidêntico ele cai direto na circulação e vai se acoplar a receptores. Né? Não É, dá a nem, gente, é incomparável isso, tá? Não dá nem para fazer nenhuma analogia com isso, de forma nenhuma. sim, mas eu percebo aqui, doutora Márcia, que as pessoas confundem mesmo, porque é confuso. Para quem não é da área de saúde, é Sim, confuso, não sabe né? diferenciar, né? Uma coisa da Eu outra, né? percebo que tem algumas seguidoras que falam, nossa, eu não quero ficar daquele jeito que nem fulana, eu não, É. é, é porque aquela pessoa está fazendo o uso inadequado, né? Sim. Está usando anabolizantes que não tem nada a ver com modulação hormonal, E né? às vezes não usa um só, usa dois, né? Três, sei lá, mistura-se as coisas, né? Sim, e a chance de desenvolver um câncer, doutora Márcia, é altíssima, né? Principalmente de fígado. Não Fígado, vale a pena. fígado e rim, né? Pode fazer hemangiomas hepáticos, tá? Muito frequente. Eu tive uma paciente que usou para academia e ela teve muita dor na perna, foi fazer uma ressonância magnética, ela estava com hemangioma perto entre o músculo e o osso do joelho. Nossa. E tá E lá aí, o hemangioma. não tem o que fazer, doutora. Não desaparece, não tem como você operar, é perigoso, porque pode dar hemorragia. Então, Puxa não vida. tem nada a ver sintético com o hormônio bidêntico, de forma nenhuma. Sim, Tá? sim. Deixa eu puxar alguma pergunta que passou aqui, doutora. Qual o horário adequado para o uso de hormônios? O feminino, eu sempre prescrevo o feminino pela manhã, muitas vezes por causa do ritmo biológico, né? E o feminino à noite e o masculino pela manhã. É a Assim que maneira eu mais uso. correta. É, isso mesmo. E aí tem áreas adequadas, né? Áreas que não têm apelo. Uma observação que eu tenho feito muito frequentemente hoje na clínica, sempre peço para os pacientes, que às vezes por distração, você passa um creme hidratante, depois você vai usar o seu hormônio em cima. Então, já aconteceu de paciente falar, eu falei, não, nunca. Passa o seu creme na área em que você vai usar o creme, né? Na face interna do braço ou na face interna da coxa, não use creminho por baixo, senão você vai atrapalhar a absorção e a permeação do Absorção. hormoninho. Outra coisa que eu Sim. tenho visto também, Luciana, até ia comentar com você, eu tenho pedido muito para os pacientes que evitem pôr o vidrinho, né, o frasquinho do hormônio bidêntico em banheiros. Eu acho que o aquecimento, o calor do local, né, da umidade, acho que também Degrada. não é interessante, porque já aconteceu. Hoje mesmo, uma paciente que eu fiz uma consulta online, que ela está já em tratamento, ela falou assim, gozado, parece que depois da metade do frasco, ele já não está dando mais. Daí eu rapidamente fiz essa pergunta, assim, não, eu sempre pus no banho. Eu falei, não, é legal, deixe na cabeceira da cama, né? Na mesinha de canto da sua cama, Sim, para não sofrer a ação, né, da dentro degradação. do armário que você guarda suas roupas, desde que não fique Sim, não tem quente, né? umidade, né? Porque Exatamente. o calor ele vai degradando, ele Sim, vai envelhecendo. Não só o medicamento, como o cosmético, como a maquiagem, estraga tudo. O calor sim, vai estragando, né? Deixa sempre no closet, mas não deixa no banheiro, né? Sim. Olha, perguntaram umas coisas aqui, eu já vou responder. Se tem que ter receita, sim. Não adianta para fazer reposição hormonal, receita e acompanhamento. É, posso tomar hormônio sem passar pela ajuda médica? Não. Nunca usei anticoncepcional, isso é bom ou ruim, doutora? Se você nunca usou hormônio sintético, né? O anticoncepcional é sintético, é maravilhoso. Quanto não usar, melhor ainda, né? Porque eu já tenho estudos que os hormônios sintéticos, eles envelhecem a pessoa ao longo do tempo, né? Nossa, eu não sabia disso, doutora. Sim. Nossa, mais essa ainda. Então, Peraí. quem usou pouco tem privilégios. Aí, a perguntar, então,
a melhor reposição é a bioidêntica, sem dúvida, Rosana. Menopausa aos 6 anos pode fazer hormônio bioidêntico? Alguém que já menopausou? Nossa, maravilhoso, não tem? Até na menopausa, e até quem está no climatério tem menstruação, mas está irregular, já pode começar. Quanto mais cedo começa, melhor o benefício. Resumindo, quanto mais cedo, melhor, e nunca é tarde. Quer dizer exatamente. Se uma mulher já estiver menopausada, estiver com 60 ou mais de 60, e se ela desejar, ela pode começar. Sim, principalmente se ela tiver queixas importantes, né? Melhor ainda, porque ela vai perceber uma diferença, né? Quando começa a usar, do desaparecimento de toda a sintomatologia dela, né? Isso é muito interessante. Deixa eu ver se tem mais Sabe, Lissandra, é que são conceitos novos, né? As pessoas agora estão se inteirando, né? Agora que está se abrindo esse leque, né? Então, realmente, isso é normal ter dúvidas, né? Eu participei desse congresso que a doutora... A doutora sempre vai no congresso do doutor Efraim, e a doutora fez a pós-graduação com ele, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, de participar de uma palestra, e eu percebo assim que alguns médicos realmente são privilegiados por terem esse conhecimento todo, porque as coisas mudam muito e mudam muito rápido, né? Sim. E a doutora sempre está acompanhando, acho muito, muito válido, né? Doutora, perguntaram aqui, quem tem lúpus pode fazer? Pode. A reposição. Não tem problema nenhum. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A única coisa que eu tenho certa restrição, eu particularmente, né, em fazer a modulação hormonal, geralmente em fumantes. Né? Porque mesmo que é bioidêntico, ele é um esteroide, né? Ele tem uma base de gordura. Então, em fumantes eu tenho uma certa, assim, muito cuidado. Sim. Olha, doutora, tem uma aqui que falou assim, quem tem histórico de trombose, câncer... segundo os estudos falam que as tromboses que existiram, geralmente são só por hormônios sintéticos, né? Entendeu? Porque eles lesionam a parede das veias e artérias. Tá? Olha só. Diferente do bioidêntico. Então, há toda essa dúvida mesmo, né? Porque tudo que a gente tem como base é o sintético, né? Do sintético que no passado, o hormônio causa câncer. Eu vi o Lai Ribeiro falando uma coisa que achei muito interessante, uma palestra dele, né? E eu falei, gente, se o hormônio causasse câncer, nós já não tínhamos nascido com câncer, porque a gente é um ser hormonal, né? Como que o seu hormônio, que é tão parecido com o seu, vai te causar danos, né? Mas por quê? Voltamos a essa ideia, que a gente tem essa ideia toda que foi propagada pela indústria farmacêutica do hormônio sintético, é o que existia na época, né? Era que nós tínhamos, né, doutora Márcia? Sim. Aí foi colher a repercussão disso com muitos anos usando, né? Só que, assim, as coisas mudam, as coisas evoluem, e eu acho muito importante estarmos sempre estudando e acompanhando essas atualizações, porque é uma coisa que dá muito certo e tem muitos benefícios mesmo, né? E a gente percebe muita diferença. O tema hoje é rejuvenescimento, né? E a gente percebe muita diferença em quem faz a reposição hormonal, quer dizer, a modulação hormonal, em quem faz e quem não faz. Porque, assim, às vezes as pessoas investem em tantas coisas, né? Investem em cremes, investem em... Só que com o envelhecimento, eu acho que gasta-se tanto com tantos medicamentos para combater o envelhecimento e qualidade de vida, a gente perde também, e dores, né? E a reposição hormonal, ela contorna tudo isso. Muito. Uma coisa... Sabe uma repercussão interessante também, quando você faz a modulação hormonal, que você faz tempo que você já está usando, melhora muito a unha. Antigamente achava-se, né? Você está com baixa de colágeno, né? Mas, gente, tudo bem, depois dos 40 anos a gente começa a perder colágeno e elastina, né? Na pele, né? No cabelo, na unha. Mas, junto disso, dos 40 anos, o que acontece? Começa a ter perda hormonal. Né? E aí, sem hormônio, como eu falei, não vai chupar água para dentro da célula, não vai hidratar aquele tecido.
A unha, geralmente, quando na menopausa, ela começa a ficar riscadinha. Já viu isso? Aquela unha bem riscadinha, assim, que parece Já. que está tudo partidinha, ela é por baixo de hormônio, junto com a perda do colágeno, com a baixa de colágeno. Mas repondo, mesmo que você só repor, ou fazer a modulação hormonal, e você não usa colágeno, o benefício ainda aparece, é muito legal. Muito Cabelo, interessante. cabelo ele fica com viço, ele fica hidratado, ele fica brilhoso, Ele cresce, né, doutora Márcia? cresce, isso é bom Ele cresce, também. porque a gente vê que tem casos que não crescem, né? Exatamente. Ele para ali, né? Ah, Isso. doutora, não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que já está dando o nosso tempo. A doutora Márcia atende por telemedicina. Doutora, coloca o telefone da clínica, por favor. Vou marcar aqui. Ô, Lissandra, eu queria, né, já de início, assim, me desculpar do inconveniente, viu? Imagina, doutora, o que é isso? Né? Eu agradeço muito por ter aceito esse convite. Meninas, eu estou tentando marcar essa live com a doutora Márcia, acho que faz uns 4 meses. A doutora Márcia é Faz mesmo. lotada, né? Trabalhei muito, no final do ano eu trabalhei muito. Doutora E Márcia atende até 9 horas da noite, ela é lotada, e eu venho pedindo para ela fazer essa live comigo, né, doutora? sim. E, E eu fui protelando, e ela, né? A Alessandra tá achando que eu estava até dando cano já, né? não, mas eu sei que a sua vida é super corrida, e assim, eu queria agradecer muito para a doutora ter feito essa live, e eu também sinto muito pelo que aconteceu, né? A gente não esperava, mas o Instagram pediu essa atualização e a gente não tinha o que fazer. Nem percebi isso. Não, E eu também não tinha percebido. eu Depois que eu espero, vi. viu? E eu espero que eu tenha sido esclarecedora, né? Da maneira mais fácil, né? Porque a gente às vezes tende a usar termos mais médicos, mais técnicos, né? Eu espero Sim, que eu tenha sido bem clara, bem sucinta, né, na minha explicação, para que as pessoas que nos assistem tenham pelo menos pego um pouquinho da ideia disso, né? sim, Né, da repercussão da melhora do hormônio, né? Que a nossa ideia era falar sobre jovialidade, né? Mas não tem como sim, falar sobre jovialidade num contexto como um todo, né? sim. E é verdade. Doutora, eu vou deixar a live gravada. Depois Sim, eu pretendo reeditar e pôr no YouTube. E quem tiver dúvida, meninas, tiver alguma dúvida ou me pergunta, eu encaminho para a doutora as isso. perguntas. Ela atende por telemedicina no telefone que ela colocou. E o Instagram dela é @modele ou é só Isso. modele? É Modele, só Modele, Clínica Modele. É Clínica Modele, que é o nome da clínica dela, e É. ela tem o Instagram. Tá bom, meninas? Doutora, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade, viu, Lissandra? Obrigada eu, e a Mas gente vai se falando. pensa no batomzinho, tá bom? Não, semana que vem eu vou te levar, doutora. Pode deixar. Eu quero fazer Semana o que teste. olha, muito boa ideia. Semana que vem eu levo lá na sua clínica. Beleza, então, Lissandra. Meninas, bom final de semana toda. Doutora, Um muito, beijo, muito obrigada. um beijão para todos aí, viu? Bom fim de Beijo, semana doutora. também, tá bom? Para você Até. também. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau.